O portal de notícias Barbacena Online e a Rádio Sucesso FM começam a partir de agora uma série de entrevistas para conversar com os candidatos a prefeito de Barbacena. Vamos falar sobre o futuro de Barbacena, o que será decidido nas urnas no próximo dia 15 de novembro. O primeiro candidato, de acordo com o sorteio feito antecipadamente, é Martim Andrada. Seja bem-vindo, Martim. Salim, muito obrigado. Estamos aqui à disposição e uma boa oportunidade para todos, como candidatos, se apresentarem à população de Barbacena para que eles possam avaliar cada um e fazer a sua boa escolha no dia 15 de novembro. Martim, a gente tem 1 minuto para que você possa se apresentar como candidato. Fique à vontade. Tá, obrigado, Salim. Bom, como eu disse, é uma oportunidade importante que vocês estão nos proporcionando a todos os candidatos e ao cidadão barbacenense, aos eleitores, para que possam nos conhecer, a cada um de nós, os candidatos a prefeito e candidato a vice. Eu sou ex-prefeito, eu fui prefeito em 2005 e 2008 e fui vereador de 2001 a 2004. Eu só tenho 2 mandatos eletivos. Esses 2 mandatos eletivos ocorreram somente nesse século XXI, vamos dizer assim, e não exerci mais nenhum outro cargo eletivo. Mas hoje a nossa candidatura ela volta, ela aparece de novo por uma necessidade que a gente viu da cidade estar muito estagnada, parada, com muita dificuldade. A gente vê que o cidadão e as pessoas e a própria cidade, ela não se encontra feliz, está insatisfeita e precisa realmente de muitas providências. E com isso, nasceu essa candidatura espontânea junto com o Thiago Prado, que é o nosso companheiro, o jovem companheiro de chapa nessa chapa de prefeito e vice. Perfeito, exatamente 1 minuto. Agora, Martim, a gente vai fazer uma série de perguntas que foram pré-selecionadas pelo nosso departamento de jornalismo e elas serão as mesmas perguntas para todos os candidatos. A primeira delas fala sobre saúde. E cada pergunta, o candidato terá 3 minutos para se expressar a respeito do assunto. Ficando claro também de que se ele não gastar os 3 minutos, não é acrescido o tempo de sobra para o final, mas sim, a cada pergunta, 3 minutos para as respostas. O primeiro assunto, então, é saúde. E qual a sua proposta para o atendimento na rede municipal de saúde? Salim, vamos lá. Primeira coisa, transparência. Hoje nós temos em Barbacena, em 2020, a prefeitura recebeu um total de 36 milhões de reais para o coronavírus. Nós não temos a transparência sobre como e aonde foram aplicados esses recursos. Então, isso é uma questão importante e grave que conosco isso não vai ocorrer, porque também não ocorreu quando tivemos na prefeitura como fomos prefeito. Hoje, Barbacena se encontra, aliás, em 2017, Barbacena estava no ranking nacional das das cidades que melhor aplicaram os recursos na saúde. Em 2017, Barbacena ficou em 1.638 a colocação. Em 2018, em 2.205, ou seja, piorou. São 5 mil municípios. Nós estamos quase na metade desses municípios. Então, a gente está vendo que a gestão da saúde não está boa, porque se tivesse, a nossa colocação estaria em um patamar muito melhor. Nós estamos depois de 2000, a nossa colocação. Então, é preciso rever a gestão da saúde. Outra questão é o seguinte: em 2018, Barbacena recebeu 106 milhões de recursos para a saúde. Em 2019, 113 milhões. Desses valores, 70% foram empregados na internação hospitalar, 70%, e somente 16% na atenção básica primária. Está errado, tem que ser o inverso. Porque você não tem que tratar o cidadão depois que ele está doente e em más condições, lá no hospital. Você tem que tratar dele lá no início, para que ele não fique doente e não tenha que chegar no hospital. Então, tem que se inverter. É 70% na atenção primária e 16%, então, na internação hospitalar. E foi o que eu fiz quando eu fui prefeito. Nós aplicamos mais de 70% na atenção básica. Então, dá para fazer. Tem jeito de fazer, é possível fazer, basta ter uma boa gestão. E nós temos exemplo disso, de que realmente dá para fazer. Agora, hoje ainda tem uma questão importante, que é a demora na marcação de consultas. Hoje nós vemos que tem consultas que estão esperando mais de 1 ano para acontecer. Então, falta o quê? Gestão, falta profissional, falta equipamento, tanto material quanto os postos de saúde em condições plenas de atendimento. Então, isso é preciso fazer, porque na nossa época isso não acontecia. Nosso prazo era muito pequeno e muito menor, a população era atendida com eficiência.
E também na zona rural, não podemos esquecer, porque lá nós fizemos reforma em todos os postos de saúde, equipamos e colocamos profissionais. Hoje está completamente deficitária. A zona rural está esquecida. Isso é falta de gestão, nós fizemos e demos conta do recado. Bom, nisso tudo, nós resultamos em quê? Podemos fazer parcerias também, porque eu posso dizer que eu trouxe o Hospital Regional, o SAMU, implantei a Policlínica de Referência, reformei os postos e ainda reformei 5 unidades de saúde. Então, basta gestão, boa vontade, capacidade. Nós fizemos, temos esse resultado, entregamos o resultado e vamos fazer de novo, porque é possível, não é fantasia, é uma realidade, dá para fazer. 3 minutos, candidato. Perfeito. A segunda pergunta é a respeito da educação e dos professores. Quais os planos para a educação e valorização dos professores e servidores da educação? À vontade, por favor. São 2 aspectos. Primeiro, a questão dos profissionais da saúde. Nós vemos hoje que tem uma deficiência na equiparação salarial dos professores de P1, P4 com de P5. Então, é uma demanda que precisa ser enfrentada e discutida, porque nós temos que isso condições, né, benéficas que nós damos aos profissionais para trabalhar com satisfação e bem servir a população, que são os alunos. Nós temos também a questão da titulação dos profissionais, que hoje está vinculada ao Código GIS, tem que ser dissociada. Por quê? Porque são questões distintas e separadas. E você dá, então, a questão meritória. Aquele que tem título tem realmente um sentido. Aquele que não tem, não tem. E o Código GIS é outra questão, porque é uma questão só do profissional em exercício na sala de aula. Então, tem que dissociar. A reformulação do plano de carreira é uma necessidade, está em demanda, é preciso conciliar, é preciso conversar, nós vamos enfrentar isso, vamos abrir o diálogo e tem que reformular, porque nós temos que atualizar e dar a eles melhores condições de trabalho para que eles tenham satisfação, incentivo e entreguem os bons resultados que nós precisamos que eles entreguem à população de Barbacena. Então, isso tudo é necessário e acho que tem que fazer, e nós vamos fazer, porque no passado também nós trabalhamos com diálogo com eles e demos a eles as condições que precisavam. Fora isso, nós temos que equipar as nossas escolas, que elas estão deficitárias, os seus equipamentos que dão apoio aos profissionais e aos alunos. Internet, computadores e outros equipamentos, porque hoje umas têm, outras não têm. Então, isso é falta de gestão. Na nossa época, não era assim, era tudo muito bem organizado e funcionava bem. E as vagas, eu posso dizer que eu abri 100% de vagas na educação infantil. Se eu abrir, conseguir fazer aquilo, nós conseguimos reformular hoje todo o plano de atendimento ao aluno. É possível. E lembrando que eu também peguei 2 escolas interlistadas, eu reabri, eu reformei, eu municipalizei 3 escolas, ou seja, eu não fecho escolas, eu abro escolas, né, e reformei todas as escolas do município, que é possível fazer. Hoje a gente vê que isso não está acontecendo. Então, existe realmente uma carência, uma deficiência de atendimento do poder público a esse setor, e o que traduz em falta de qualidade na prestação dos serviços. Perfeito. Nós estamos conversando com o Martim Andrada, candidato a prefeito, dentro de uma série de entrevistas feitas aqui no portal de notícias Barbacena Online e também no contato direto da Rádio Sucesso FM. Vamos para a terceira pergunta. O assunto agora é a geração de emprego e renda, e também sobre finanças de forma geral. A pandemia do coronavírus já traz dificuldades para as finanças em muitos municípios. Caso seja eleito candidato, como pretende compor as contas para cobrir os gastos e obrigações da prefeitura e ainda fazer investimentos? Neste caso, quais seriam as prioridades em investimentos? Primeira coisa, você tem que ter uma capacidade de conhecimento das questões públicas e conhecimento de gestão pública. Então, aí você, organizando a casa, você consegue enfrentar essas dificuldades. Isso eu fiz em 2004, quando eu cheguei, peguei uma prefeitura endividada com 18 milhões, que hoje seriam 44 milhões. Eu paguei as dívidas, paguei as folhas atrasadas, que eram 3 folhas atrasadas, reduzi os gastos da prefeitura, que eu diminui o salário do prefeito, do vice e dos comissionados, reduzi também o número de cargos, consegui enxugar. Dali, nós então conseguimos enfrentar as dificuldades, porque nós vivíamos também naquela época, uma demanda como uma questão como hoje, de estagnação. E aí foi possível fazer, então, atrair novos investimentos e fazer parcerias. Fizemos parcerias com o governo federal e estadual, com isso nós geramos aqui obras que geram emprego e renda. Então, nós fizemos
o anel rodoviário com parceria de 12 milhões, a avenida sanitária com o governo do estado de 7 milhões, trouxemos o hospital regional e o SAMU, atraímos investimentos dos conjuntos habitacionais que estão aí hoje, que é o Parque do Professor e o São Bento, que geraram ali 10 milhões, fizemos a parceria com a Copasa, que 28 milhões iniciais e 100 milhões no prazo, e trouxemos, incentivamos a venda de novas redes de negócios e mercados. O Bahamas veio para cá, a Vale expandiu, a Saint-Gobain expandiu, ou seja, nós conseguimos atrair depois que nós enxugamos. Com isso vieram negócios, vieram empregos e com isso renda. Então dá para fazer, porque nós já fizemos, é possível fazer. Não faz quem não quer ou não tem boa vontade ou que não tem capacidade de gestão. Além disso, nós temos que incentivar o retorno das grandes festas, né, dos grandes eventos, como exposição, a Festa das Rosas, Festival da Loucura, exposição do Manga Larga, as exposições de Correio de Almeida, de Senhora das Dores, e tudo isso, porque isso gera emprego e renda. Só a exposição e Festa das Rosas geraram 10 milhões no ano. Né? O Festival da Loucura trouxe também 25 mil turistas a Barbacena. Então, é preciso retomar isso de novo, arrumando a casa. Nós fizemos, deu certo, funcionou, entregamos o resultado e a gente pode fazer de novo, porque nós temos hoje a capacidade de fazer conhecimento, experiência, e ao lado temos o Tiago, que é um homem, um rapaz que tem muitas ideias inovadoras que nós podemos agregar e fazer disso uma Barbacena melhor, que será realmente uma Barbacena mais feliz. Claro. Vamos, então, à quarta pergunta. O assunto agora, Martim Andrada, é a respeito de mobilidade urbana. Como o senhor vê a questão do trânsito em Barbacena e o que pretende fazer? Fale também, por favor, sua opinião e ideias quanto ao transporte coletivo. São duas coisas importantes e muito interessantes. A questão de trânsito passa pela engenharia de trânsito. Então, é preciso ter capacidade técnica para poder organizar o trânsito. Mas o trânsito não é só a qualidade de vida do cidadão no dia a dia, ele também é a questão de economia e de tempo. Economia e tempo significa dinheiro. Então, por isso você tem escoação de produção, você tem produção não só na zona rural, mas tem produção também aqui na área urbana. Então, você tem que ter condições de escoar isso. Nós temos as vias muito sacrificadas, muito ruins, mal cuidadas. Então, nós precisamos fazer realmente uma revitalização dessas ruas, nós temos que fazer um recapeamento, nós temos que criar corredores interligando bairros para aumentar essa mobilidade urbana, né? Porque nós já temos alguns corredores que eu criei na minha época, que é o anel rodoviário, a sanitária, a Eliezer Henriques, mas não basta isso, tem que criar outros corredores interligando os bairros. E com isso, a gente consegue, então, fazer essa mobilidade rápida, com qualidade, né, e tempo, que isso tudo significa dinheiro. E fazer a extensão também da Avenida Sanitária, na Avenida 14 de Agosto, que vai até a exposição, aumentando aquele corredor, que já é um projeto que existe, que é do meu tempo, mas ninguém deu sequência a ele. Então, e descentralizar os serviços públicos, colocar os serviços públicos em vários lugares da cidade, nos bairros, porque onde tem posto do atendimento público, você agrega ao entorno dele negócios e serviços que fazem, então, os bairros crescer. Então, isso é preciso fazer, porque isso também é questão de mobilidade urbana. Agora, o transporte coletivo é um problema sério, porque as nossas passagens são caras, R$ 3,45, o de fora é R$ 3,75. Então, é uma passagem cara. Eu fui o único prefeito da história de Barbacena que baixou passagem. E eu vou baixar de novo, porque é necessário, a população precisa. Nós também temos que implantar o expressinho, que eu implantei no passado, funcionou, passagem barata, transporte de qualidade e rápido. Vamos fazer de novo o expressinho, que também é geração de emprego, renda e qualidade no transporte. E também nós temos que fazer, nós vamos fazer também a passagem integrada. Com uma passagem, você pode andar quantas vezes você quiser de ônibus, para qualquer lugar, com uma passagem só, durante 3 horas. Então, você pode andar com uma linha, 2 linhas, 3 linhas, com uma passagem paga, que é integrada, durante 3 horas, que vai facilitar a mobilidade, vai baratear também e vai dar rapidez no fluxo também do cidadão para que ele possa se transportar e fazer o que precisa. E acabar com o monopólio. Hoje é um grupo econômico só que domina o transporte público. Está errado. Nós temos que ter várias empresas controlando o transporte público, e tem que ter concorrência, e concorrência é qualidade, e qualidade é boa prestação de serviço e barateamento também para a população. Claro. Vamos, então, à quinta pergunta sobre obras e vias públicas. Nós estamos entrevistando Martim Andrada dentro de uma série de entrevistas feitas
no contato direto e no portal de notícias Barbacena Online, levando aos nossos ouvintes, aos nossos leitores, às pessoas que nos assistem, a informação sobre a forma como pensam os candidatos a prefeito. O assunto, então, como eu disse, obras e vias públicas é o quinto assunto. O candidato tem 3 minutos para responder às nossas perguntas e eu gostaria de colocar a seguinte situação. Barbacena carece de melhorias profundas em ruas de todos os bairros. São buracos e mais buracos. Qual a sua política para obras em vias públicas e saneamento básico? Isso é uma questão de infraestrutura que cai também naquela questão que nós falamos, de geração de emprego e renda e infraestrutura. Eles estão linkados. A melhoria das ruas. O que nós temos que fazer? Nós temos que fazer o recapeamento dessas ruas, onde existe o asfalto, onde nós podemos fazer bloquete ou calçamento é melhor, visivelmente, ecologicamente melhor, porque evita aquelas enxurradas. Né? Nós temos que fazer captação, que hoje tem pouco, é preciso fazer, porque isso também facilita na manutenção dessas vias públicas. Então, isso tudo é um projeto que tem que se fazer, e é possível fazer, porque nós fizemos no passado com recursos do BDMG, recursos do BNDES, numa parceria federal. Mas antes você tem que arrumar a casa para obter recursos. Se você não arrumar a casa, você não obtém esse recurso. Mas isso faz parte de um projeto maior para organizar as vias públicas. E aqueles corredores que eu falei, que com aqueles corredores também você deixa de sacrificar alguns pontos da cidade, onde hoje existe um volume enorme de automóveis, de transporte dentro de um corredor só. Se você abrir corredores interligando bairros, você vai aliviar isso. Se você aliviar, a manutenção passa a ser menor, porque você estraga menos aquilo, usa menos. Na questão do saneamento, nós já fizemos uma grande parceria com a Copasa, que ela está investindo aqui em 100 milhões. Né? Ela hoje atende 40 mil famílias na região noroeste, onde, naquele tempo, o nosso DEMAI, o DEMASA, hoje o SAS, não podia atender. Com isso, nós fortalecemos o SAS, que hoje ele está bem, porque a região onde ele conseguiu se capitalizar e aplicar adequadamente na região onde ele está trabalhando. E a Copasa resolveu o problema daquela região onde o SAS não conseguia atender. Agora, é preciso mais, é preciso estação de tratamento de esgoto, porque Barbacena não tinha tratamento de esgoto, hoje já tem com a Copasa, mas hoje não está em 100%, é preciso chegar a 100%. Então, nós temos que construir e investir mais em saneamento, continuar fazendo isso. Além disso, é preciso que a gente faça um projeto maior de integração urbana, ou seja, os centros dos bairros têm que receber infraestrutura nessa interligação, e nós temos que fazer também planos, dentro do plano diretor, vinculados ao Estatuto das Cidades, porque lá nós obtemos recursos federais. E aí a gente pode organizar melhor a infraestrutura dos bairros, as vias públicas e o próprio saneamento. Vamos, então, agora à sexta pergunta, entrevistando o candidato Martim Andrade. O assunto agora é turismo e cultura, porque eles precisam ser alavancados. O que o senhor pretende para essas duas áreas, turismo e cultura? Por favor. Olha, o turismo é um grande negócio, é uma indústria enorme, de grande potencial, onde movimenta vários segmentos ao mesmo tempo. Então, esse é um turismo e cultura, é um importante segmento que tem que ser trabalhado. Então, tem que ter, primeira coisa, nós temos que ter um órgão da prefeitura específico para a cultura e um órgão específico para o turismo. Há um modelo que já existia, Senatur e Fundac, talvez não naquele modelo ou com esses nomes, mas órgãos autônomos, independentes, que possam trabalhar em conjunto, em separado, promovendo o setor. Com isso, a gente tem condição, como fizemos também, de fazer grandes eventos, como fizemos na Exposição e Festa das Rosas, que geraram 10 milhões de reais a ano, o Festival da Loucura, que deve ser revitalizado, remodelado, inclusive, porque eu acho que ele hoje tem uma condição maior, um potencial maior do que daquele momento, que nos trouxe 25 mil turistas da Barbacena, a 6 milhões de reais que deixaram aqui, que giraram aqui, e um grande negócio, que é o centro de convenções, para que a gente possa fazer grandes eventos de negócios, que é o turismo de negócios. Podemos fazer também um polo gastronômico, naquela região da estação, que é um polo característico, um local característico, cultural, o polo gastronômico, a Barbacena pode fazer isso. E o parque de exposição, que está abandonado, desleixado, que está até, coitadinho, muito feio, mas é um
tem um potencial enorme, é um parque multiuso, para lazer, para eventos, para circuitos, né, para exposição, não só agropecuária, como de artesanato e afins. Quer dizer, é um grande espaço que a gente tem multiuso para utilizar. E também investir no ecoturismo e no turismo rural, porque nós temos belezas naturais aqui em Barbacena que não estão sendo exploradas. Então, tudo isso é um projeto que pode ser feito. Nós já fizemos isso também, isso já deu certo, nós temos esses resultados, temos essas experiências, e com o Thiago Prado, que vem com uma inovação e muitas ideias, a gente pode movimentar isso tudo, a exemplo também do que fizemos com o ICMS Cultural. Nós fomos líderes na arrecadação de ICMS Cultural, o meu mandato hoje está uma coisa fraquíssima, infelizmente, Barbacena não tem, mas chegamos a ser líder no meu mandato. Então, dá para fazer, consegue fazer, pode fazer, mas é preciso ter capacidade, experiência, boa vontade. Nós tivemos e vamos fazer de novo. Claro. Perfeito. Vamos agora, então, para a 7ª pergunta, numa entrevista sendo feita com o candidato Martim Andrada. Como considera os servidores públicos, né? Qual a relação que pretende ter com eles, subordinada ao dever maior de sempre servir a população? Por favor. O servidor público, quando eu estava na prefeitura, quando eu fui prefeito, eu tratava o servidor público como colega de trabalho. É isso, dessa forma que a gente se relacionava. Nós éramos colegas. Eu também sou servidor público. Eu era o servidor público enquanto prefeito e sou servidor público de carreira. O Thiago Prado também, nosso vice, também é servidor público de carreira. Então, nós somos colegas de trabalho. Então, nossa relação é dessa forma. Eu sempre atendi, valorizei o servidor, sempre tive acesso ao prefeito e nós atendemos a ele em todas as reivindicações. Com eles, nós pagamos 3 folhas de pagamento atrasadas quando eu assumi. Hoje eu vejo que existem folhas de pagamento de 13º atrasados em parcelas, inclusive 13º de outra gestão que não foram pagas. Isso não aconteceu comigo. Nós pagamos, inclusive, os atrasados que eu tinha recebido. Pagamos em dia. Falei com você que já reduzimos o salário do prefeito, do vice e dos secretários. Demos todos os reajustes de lei que eles tinham direito, que é um direito deles, que chegou acumulado no valor de 50%, mas é importante porque eles ficam valorizados, é importante porque eles estão prestando serviço de qualidade, e esse serviço de qualidade é a população satisfeita e bem servida, é o que a gente quer. A gente quer uma cidade feliz, bem tratada, com a prefeitura parceira da população, amiga da população, estendendo a mão de solidariedade para facilitar, e não para dificultar a vida deles, não para perseguir, e não atrapalhar ou exigir o que eles não dão conta de fazer. A prefeitura tem que ser parceira. Então, eu acho que a gente, valorizando o servidor, nossos colegas de trabalho, a gente consegue realizar isso. E com os servidores, nós colocamos, naquela época também, o gatilho salarial, que foi a recomposição das perdas salariais que eles tinham. Acho que nós devemos voltar a esse assunto de novo, conversar com eles, porque existem perdas salariais, para a gente avaliar, conciliar um formato, né, como a gente pode trabalhar para que eles também tenham de volta uma composição salarial. E com relação a eles, tem que verificar, nós sempre vamos participar, nós sempre vamos ouvir, se há necessidade de modificação ou de reformulação do plano de carreira, nós vamos construir com eles, então, o resultado, se for necessário, e temos que voltar a repensar a questão dos Simplas, porque a questão dos Simplas é grave, e isso vai impactar no servidor, porque nós temos uma reforma de Previdência para fazer, mas só vamos fazer ouvindo, conversando, sem sacrificar, atendendo e dando as melhores condições possíveis aos servidores, porque são eles que prestam o serviço, e eles precisam prestar o serviço de qualidade, e a população precisa receber serviço de qualidade. E outra questão que a gente volta a avaliar e pensar que também junto com os servidores é a reativação do IMA, né, como é que pode ser feito, porque também é importante para que aquela parcela de trabalhadores precisa, como no passado já teve, eu acho que a gente pode repensar tudo isso de novo. Agora vamos para a nossa 8ª pergunta. Qual a sua visão, Martim Andrada, e solução para os moradores de rua e também para os animais soltos pelas ruas da cidade? Ô, Salim, a questão dos animais soltos é um problema grave, nós temos que ser enfrentado, que não está sendo enfrentado hoje. Inclusive, eu sou testemunha ocular. Outro dia eu passei no centro da cidade, em frente à matriz de Nossa Senhora da Piedade, na praça de táxis, ali no jardim, vi 4 cavalos andando ali soltos ali. Eu fui testemunha disso, né? Tem o site Flagrante que sempre coloca essa situação, mas eu participei desse flagrante, eu vi isso. Então é necessário que tenha realmente
o poder público tem que agir dessa forma. Mas isso nós temos ao nosso lado o nosso ministro Tiago do Prado, que é uma pessoa dedicada a esse movimento, a essa causa, evidentemente junto conosco, ele vai liderar isso. E também vai nos ajudar e nos auxiliar. Mas é preciso que haja assim, um centro de acolhimento e triagem desses animais, para que a gente possa, né, dali, trabalhar com entidades protetoras e clínicas parceiras, para que possam cuidar dos animais, verificar a questão de controle populacional, questão da saúde dos animais, o fortalecimento e controle de zoonoses. Então, quer dizer, é uma estratégia que envolve questões maiores e setores envolvidos, não só a iniciativa privada, não só entidades, mas também o poder público, que também tem que ter uma participação intersetorial entre o meio ambiente e a própria saúde pública, porque isso também é questão de saúde pública. Então, isso tudo tem que ser enfrentado. Então, nós temos que criar, então, realmente, um centro dentro da prefeitura para dedicar a essa questão e enfrentar e dar a melhor solução possível junto com aqueles que participam disso, porque a gente quer atender a população, a gente não quer impor nada. Com relação aos moradores, realmente é uma situação de vulnerabilidade social. Então, isso aí, existe uma responsabilidade social da nossa sociedade, que todos nós temos que participar enquanto cidadãos. O poder público também. Isso passa pela desigualdade social, que a gente também tem que participar para enfrentar. Mas ali é preciso colocar também, criar um projeto técnico de políticas intersetorial dentro da prefeitura para poder discutir o problema, porque passa por educação, passa pelo social, passa pela saúde, não é só uma questão de querer ajudar e levar para algum lugar, né? Tem que ter uma organização muito maior. E também tem que ter um local de acolhimento, de abrigo, pelo menos inicialmente, e dali você tratar questões de saúde pública, a incursão de alguns no mercado, né? E colocar aqueles que estão discriminados também, colocar de volta na sociedade, ou seja, socializando outros, né? Então, a prefeitura tem que ser amiga e parceira, tem que ajudar também, buscar parceiros para poder atender essa população. Claro. A nossa última pergunta, claro que depois ainda teremos tempo para as considerações finais de cada candidato, mas a última pergunta relacionada aqui por nós é como a população vai poder participar de seu governo. Desde a época que eu estava prefeito, a população participou. Eu sempre ouvi a população, eu sempre estava aberto a ouvir todos os segmentos e atender as demandas junto com eles. Mas, de modo geral, nós temos que reativar os conselhos municipais, inclusive os conselhos municipais existentes. Todos os existentes, fui eu que reformulei em 2005, 2008, todos funcionaram, né? Hoje não estão funcionando, mas temos que reativar e colocar os conselhos municipais funcionando. Temos que abrir e ouvir as representações sindicais, a gente tem que ser humilde para ouvir, né? E até ter coragem para fazer também, mas tem que ser humilde para ouvir. Então, vamos ouvir as representações sindicais, os diversos segmentos existentes, né, na cidade, né? Não só representações sindicais, mas os segmentos, todos os segmentos. Acho que devemos também trabalhar com consulta popular, né, que é aquele formato, né, o modelo hoje eleitoral, de fazer a consulta, a pessoa vai lá e escreve sim ou não, a favor ou contra. A consulta popular, acho que é importante, precisamos dessa consulta popular. E também temos que acho que nós temos que centralizar um pouco a prefeitura, o serviço público. A gente tem que implantar órgãos administrativos em algumas áreas da cidade, ou regionais, para que a população possa ter o acesso lá direto ao setor público e lá mesmo poder resolver as questões, não só na área urbana, como na área rural também, colocar órgãos de representação da prefeitura nessas zonas, em áreas da zona rural, para que a população possa ter acesso e ele resolver. Seria mais ou menos uma espécie do UAI que nós temos hoje aqui na prefeitura, que fui eu que implantei no meu governo passado. Nós vamos fazer agora nas diversas regiões da cidade, que terá, né, uma ideia que seria como Barbacena, BQ Resolve. É o BQ Resolve. Lá você resolve, não precisa vir aqui no centro, e ao mesmo tempo, esse órgão vai ouvir também a demanda da população que ela quer levar para a prefeitura
e a gente vai fazer uma triagem junto com eles e dar prioridade para enfrentar aquela demanda que eles estão levando ao BQ Resolve, que vai ser implantado nas regionais e na zona rural também. Essa é a participação popular que a gente vai trazer e vamos ouvir todos, sim. Claro. Martim Andrada, a gente encerra agora a nossa entrevista com 2 minutos para que o senhor se dirija ao seu eleitor na forma como entender mais pertinente. Fique à vontade, 2 minutos. Olha, Salim, a nossa candidatura do Thiago Prado nasceu, como eu disse, de uma necessidade espontânea da população e de alguns segmentos para que resolvam essas questões que estão aí, não estão sendo resolvidas e está deixando a população sacrificada e muito triste. A gente quer enfrentar o problema. Então, com isso, nasceu essa candidatura e a gente vai tentar resolver. E vamos resolver, porque já fizemos isso no passado, a gente tem questão de fazer, já fizemos, e vamos inovar também junto com o Thiago Prado. Mas a pergunta é a seguinte: você, cidadão, está satisfeito com a cidade do jeito que ela está? A sua vida melhorou? Você está bem? Você acha que está tudo muito bom? Se não acha, é preciso modificar. Então, vamos sim, vamos modificar. E a gente vem para isso, com a experiência de quem já fez, realizou e entregou resultados, e com a vontade da inovação e novas ideias do Thiago Prado, a gente pode modificar a Barbacena, fazer uma Barbacena melhor, fazer ela mais feliz, mais pujante, mais forte, né, com geração de emprego e renda. Então, nós queremos dar essa condição com muita seriedade, honestidade, transparência, que é o nosso perfil, sempre foi, evitando conflitos, abrindo para ouvir a população, sempre ouvindo, e dar um apoio ao servidor para que ele possa prestar o serviço de qualidade. Então, dessa forma, a gente entende que os resultados que Barbacena precisa, nós vamos encontrar e vamos entregar com as diversas parcerias. A prefeitura tem que ser solidária, tem que ser humana, tem que ajudar, tem que participar, tem que estender a mão, facilitar a vida do cidadão, não prejudicar e não atrapalhar. Então, esse é o nosso propósito. Eu acho que é possível, nós já fizemos, nós vamos fazer, não é fantasia, porque isso foi uma realidade. Vamos fazer de novo, com muita humildade, mas queremos fazer Barbacena feliz. Para isso, nós precisamos do voto do eleitor, Salim, e do seu também. Já peço aqui para você, eu voto o número 36, que é o nosso número Martim e Thiago do Prado, para a próxima eleição, no dia 15 de novembro, porque Barbacena vai ficar na mão de uma pessoa durante 4 anos. E 4 anos é muito tempo. Ou melhora, ou piora de vez. Perfeito. Salim, muito obrigado pelo espaço, pelo tempo, né? E é a oportunidade de eu estar aqui falando também com os ouvintes aí que vocês têm. Muito obrigado. Nós entrevistamos, então, o candidato Martim Andrada, e dentro dessa série de entrevistas feitas pelo portal de notícias Barbacena Online e também pela Rádio Sucesso FM. Lembrando que essa entrevista, além de ter sido veiculada, estar sendo veiculada na Rádio Sucesso FM no programa Contato Direto, estará também disponível no canal YouTube do Barbacena Online, o Canal Bol, onde tem conteúdo de qualidade. Muito obrigado. Amanhã a gente volta com mais uma entrevista de um candidato. Olá, o Barbacena Online convida você para participar de nosso canal. É muito fácil, curta o vídeo, clique no botão de se inscrever aqui embaixo e no sininho para receber notificações sempre que tivermos um novo vídeo. Aqui tem conteúdo de qualidade.